Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus, mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema do Evangelho de hoje é Jesus caminhando para Jerusalém. E no caminho nasce o tema da vocação, o tema do chamado. E Jesus apresenta o chamado ao seguimento do próprio Cristo, o chamado a servir o reino, a anunciar o Evangelho, ele apresenta com radicalidade. Algumas pessoas têm outras prioridades e Jesus tem urgência. Como ele vai voltar para o Pai, ele tem urgência. Ele não tem tempo a perder. E ele quer que todos os seus discípulos tenham Deus e o anúncio do Evangelho como prioridade. Irmãos e irmãs, Deus precisa estar acima de todas as coisas na nossa vida. Nós não devemos colocar nada à frente dos planos de Deus. Nós vamos ver que os discípulos, como por exemplo Pedro, eles são perseverantes na fé. Não tem seguimento de Jesus sem perseverança, sem insistência. Pedro era um homem de fé. Mesmo assim, ele teve momentos de fraqueza, mas sempre a superava para seguir os passos de Jesus. Mais tarde é ele que vai conduzir a Igreja de Cristo. Então nós precisamos interceder para que as pessoas continuem escutando o chamado de Jesus. Esse chamado que tem urgência. Nós precisamos de homens e mulheres capazes de deixar tudo para pregar o Evangelho. Precisamos interceder por aqueles que disseram sim a Cristo. Pedro está nos ensinando com a sua vida que não basta crer, é preciso acreditar com firmeza. Não só Pedro, mas todos os discípulos se tornam homens de fé e acreditam sem se deixar abalar. É preciso recordar que alguns foram chamados, mas não responderam de todo o coração. Outros deixaram tudo para seguir Jesus e se tornaram líderes amorosos. Jesus caminhou com os discípulos, esteve perto deles e ensinou os discípulos a amar. Depois os envia em missão.
Queridos irmãos e irmãs, para ser discípulo de Jesus é preciso um gesto de humildade, onde nós nos esvaziamos e deixamos Deus nos preencher. Todo discípulo se esvazia para que Jesus seja a sua base, a sua fortaleza, o centro da vida de cada um deles. Não deixe que as preocupações do mundo diminuam a sua fé. Não deixe que as preocupações do mundo te afastem de Deus. Jesus quer você perto dele. Ele quer te abraçar, quer te envolver, quer te acolher e quer te conduzir. Mas Deus, ele também quer precisar de nós. Por isso ele quer você perto e ele quer te enviar em missão. Ide e anunciai o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.